Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Amém. Pode se assentar. Uma pessoa fez essa pergunta. Maria já fez algum milagre? Entendo, né, que a união com o Espírito Santo, o milagre pode acontecer. Mas nesse caso, o coração de Deus, não de Maria, ela não seria apenas intercessora, logo não seria milagrosa. Então, assim, qualquer outro santo, quando a gente fala assim, o milagre, eu preciso pregar algo, vai acontecer um milagre. Eu aconselho a graça através de Nossa Senhora. Sim, mas sempre por intercessão. Né? Quem sempre realiza o milagre, qualquer coisa, é Deus. Né? Pode ter sido pela intercessão de Nossa Senhora, do Santo, mas quem realiza tudo é Deus. Né? Nossa Senhora é apenas a intercessora, o canal da graça, por onde o milagre chegou. Amém? Amém. Ficou dúvida sobre isso, não, né? Então tá bom. Hoje, como a iria dizer, nós vamos falar sobre as verdades fundamentais dessa devoção. E ela vai falar um pouquinho sobre isso, dessa pergunta, né? Essas verdades fundamentais. A primeira coisa que nós vamos falar, a primeira verdade fundamental é que nós vamos entrar nessa dúvida. Essa devoção, ela é uma devoção cristológica. Toda devoção é cristológica. Por mais que a gente fale assim, escravo da Virgem Maria, devoto da Virgem Maria, né, consagrado à Virgem Maria, né, ou outras devoções, como a gente tem muitas vezes, né, nosso Frei Galvão, a Mãe Rainha, e tantos outros santos, né, as novenas e tudo mais. Tudo isso é cristológico. O fim último sempre vai ser Jesus. Quando nós temos uma imagem, e aí existe uma definição para a imagem, se ela é um ídolo ou se ela é um ícone. Para nós católicos, né, todas as imagens elas são ícones. Qual que é a diferença? A diferença é que o ídolo, a gente deposita nele a confiança, o poder, né, e não se aponta para Deus, mas nós apontamos tudo para esse ídolo. Já os nossos ícones, igual Frei Galvão, a Virgem Maria e todos os santos que nós temos dentro da Igreja Católica, para nós eles são ícones que nos apontam para Deus, eles nos direcionam. Tanto que nos nossos templos, onde ficam os santos? Ao lado de Deus, que está no centro. Deus. A vida dos santos e a vida da Virgem Santíssima, eles nos apontam para quem? Para Jesus. Toda a vida deles é para honrar e glorificar Jesus Cristo. Então a gente sabe que no ícone não está o poder, mas está em Deus. Que quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos Deus, porque Ele nos direciona a Deus. Então quando nós fazemos a consagração, né, da Santíssima Virgem pelo Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort, nós estamos nos consagrando a Jesus. É uma consagração cristológica, nós estamos consagrando ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos da Santíssima Virgem. É por a intercessão dela que nós estamos entregando inteiramente a Jesus. Porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Começa e termina sempre com Jesus. Como nós ouvimos dizer sempre na celebração, né? Como é que o Pai diz? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então todas as nossas ações é por Cristo, em Cristo e em Cristo. A devoção à Santíssima Virgem é por Cristo, em Cristo e em Cristo. Então é voltada para Ele. Nós temos que entender que, e aí nós vamos falar um pouco mais lá na frente, que essa é a primeira verdade fundamental. O fim último é Jesus. Maria quer nos levar até uma consagração total a Jesus, não é a ela. Não é a ela. Maria não quer a glória para ela. Maria não quer as honras para ela, mas ela quer tudo para o seu filho. E ela, como mãe, né, as mães que estão aqui
sabe, né? Vocês conhecem seus filhos mais do que eles conhecem as mesmas, né? Eles acham que conhecem bem eles, mas as duas conhecem muito mais seus filhos. O Michael tenta fazer segredinho, esconder as coisas, mas não tem jeito nenhum. A Virgem Maria também conhece a fundo o seu filho. Sabe daquilo que passa no coração do seu filho, a vontade do seu filho. E então o que ela quer fazer? Ela quer nos unir a Ele. Então é por isso que, né, inspirado pelo Espírito Santo, São Luís, ele escreve esse tratado. Porque ele percebeu o quê? Que a Virgem Maria ela não estava sendo, né, venerada como deveria ser, amada como deveria ser, lembrada como deveria ser. E nós vamos ver que não existe nenhum santo que não é devoto da Santíssima Virgem. Então, se existe uma crise, né, de santidade dentro da igreja, é porque existe uma crise mariana. Que crise é essa mariana? Porque nós não estamos conhecendo verdadeiramente a mãe de Deus. Nós não estamos honrando verdadeiramente a mãe de Deus. Porque é ela que vai nos levar a ser verdadeiramente católicos, verdadeiramente filhos de Deus. É por ela, não adianta, não adianta. Aqueles que andam de moto ou de carro, quando você vai pegar um trajeto, você não sabe como chegar lá de jeito nenhum, o que você faz? Ave Maria. Você precisa de um GPS. E mesmo assim, isso vai até mesmo. Na primeira vez, quase que não chegou aqui. Até hoje. Toda hora eu vejo no grupo alguém pedindo, manda uma localização, não sei como é que chega aí. Precisamos de um auxílio para poder chegar ao destino. E nós, não sabendo como chegar ao céu, nós precisamos de um GPS. Quem é o GPS nosso? É a Santíssima Virgem. Ele que vai nos direcionar até Jesus. Então, coloca uma coisa no seu coração. Nós, católicos, precisamos tirar esse sentimento, né, e esse pensamento protestante de dentro de nós. Eu tenho que ter cuidado, porque eu acho que eu estou amando demais Maria, mais do que Jesus. Eu acho que eu estou rezando demais para Maria e estou esquecendo de Jesus. Toda a sua devoção à Santíssima Virgem Maria é direcionada a Jesus. E entenda uma coisa, você nunca vai amar Maria mais do que Jesus, amor. Pode esquecer, você nunca vai conseguir superar o filho dela. Você nunca vai conseguir honrar a Virgem Maria como o filho dela honrou. Você nunca vai conseguir glorificar a Virgem Maria como o filho dela glorificou. Então não tenha medo de amar Maria. Não tenha medo de honrar a Virgem Maria. Não tenha medo de ser devoto da Virgem Maria. Precisamos tirar esse sentimento, esse pensamento protestante do nosso coração. E sermos mais devotos da Santíssima Virgem. A segunda verdade fundamental: pertencemos a Jesus e a Maria como escravos. Essa palavra assusta, né? Eu não sou escravo. Enganar você. O ser humano, o homem, dentro do seu coração existe um desejo de se colocar a serviço de alguém. Não adianta você falar assim, não, eu sou livre. Só somos livres em Jesus. Se nós estivermos fora de Jesus, como as pessoas do mundo lá fora lá estão, e dizem assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, não, ela é escrava. Elas são escravos do mundo, elas são escravos de suas vontades, elas são escravos dos seus vícios. Elas não são pessoas livres. Porque uma pessoa realmente livre é aquela que consegue tomar suas decisões sem influência de álcool. Olha uma pessoa hoje que é dependente. Ela fala que é livre. Não é livre. Ela não consegue viver sem aquilo. Sem o álcool, sem a droga, não consegue. Sem os jogos, não consegue. A gente vê tantos vícios espalhados. A pessoa que fala que eu sou livre, não vou na igreja não, porque você fica lá preso e não sei o que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim, nós renunciamos muita coisa, mas foi por livre espontânea vontade. Eu não fazendo ou deixando de fazer, Jesus vai me. Só que em resposta a esse amor, eu deixo de fazer. É uma resposta que eu dou ao amor que eu recebo. Eu não
estou lá por uma obrigação. Eu não estou me comprometendo com Jesus e assumindo tudo aquilo que Jesus me pede por obrigação. É uma resposta do meu amor para com Ele. Porque Ele me amou primeiro. Então, nós temos esse sentimento no nosso coração. Ou você se torna escravo verdadeiramente de Jesus, um escravo que não quer, nos liberta, ou você é escravo do mundo. Quando é escravo do mundo, não é somente das coisas terrenas, é do diabo. Nós nos tornamos escravos do diabo. Ele nos ensina a ser egoístas, ele nos ensina a ser egocêntricos, soberbos, vaidosos, né? E achar que nós somos o próprio Deus. Ele nos engana. Eu vou colocar essa falsa verdade no coração deles, e eles vão achar que eles são donos do próprio nariz, que eles são o próprio Deus de sua vida, como Adão e Eva acham que era, né? A serpente chegou e falou: não, Jesus, Deus está enganando vocês, porque se você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Aí ele está te enganando, você vai ficar igual a ele. Aí o que Eva fez? Foi lá e eu achei que ia ficar igual a Deus. E nós somos da mesma forma. Não, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Seja livre. Seja livre. E aí nós assumimos uma escravidão na nossa vida, achando que nós estamos realmente sendo livres. Nós não estamos. E então, nós precisamos escolher a quem nós seremos escravos. De Jesus Cristo ou do mundo? Nós vimos que lá em Gênesis Deus já fala a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não existe outro caminho. Não existe um caminho neutro. Como outras pessoas aí tentam ensinar, né? Que falam assim: não, existe o céu, existe o inferno e existe um lugar entre os dois. Não é o contrário, gente. E existe um lugar entre os dois. Aqueles que não acreditam no céu e no inferno, e ficam nesse lugar vagando lá. Não existe esse lugar. Existe o céu e o inferno. O purgatório é algo temporário para nos purificar para o céu. Então não existe meio termo. Ou nós nos tornamos escravos da Santíssima Virgem, ou nós nos tornamos escravos de Satanás. E aí, assumindo, né, essa escravidão, existem duas formas de nós sermos, né, submissos a alguém. A primeira é a servidão. E a segunda é a escravidão. Qual a diferença das duas? O servo é aquele que não tem compromisso com o seu Senhor. Em qualquer momento ele pode dizer assim: ó, nós vamos parar por aqui, não vou mais te servir. Pode ir embora. O servo, ele também só serve por algo em troca. Não, eu vou te servir se você me pagar tanto. Eu vou te servir se você fizer isso por mim. Já o escravo não. Já o escravo, ele assume a vontade do seu Senhor. E ele está submisso por toda a sua vida ao seu Senhor. Ele pertence ao seu Senhor. O servo não pertence ao seu Senhor. Ele apenas está lá em um certo momento de submissão a qual ele pode romper a qualquer momento. O escravo não. O escravo, assumindo essa realidade, ele está agora colocando a sua vida inteiramente nas mãos do seu Senhor. Ele está renunciando à sua vontade e agora ele está entregando ela ao seu Senhor. E nós precisamos entender que, entregando a Jesus não como servos, mas como escravos, nós verdadeiramente confiaremos a nossa vida de uma forma mais segura, de uma forma mais feliz. Como eu ia dizendo, é a única escravidão que nos liberta. Como assim? O único banco de tribunal onde o réu se coloca e ele próprio se acusa e assume o seu erro, e no final o que acontece? Ele é absolvido. Onde isso acontece?
do confessionário. Que senhor de algum escravo não daria uma pena? Qualquer senhor de escravo ou ia chicotear, ou ia condenar à morte, ou ia qualquer coisa. Mas no tribunal de Jesus Cristo, arrependidos, quando chegamos diante do sacerdote e nós nos colocamos como culpados e assumimos e pedimos perdão, nós somos absolvidos. Nós, quando somos batizados e aí nós assumimos essa escravidão, o Senhor também nos dá liberdade de continuar escravos humanos. A liberdade. Ele nos deu livre-arbítrio. Quando você está sobre as mãos de Satanás, você não tem livre-arbítrio. Você só consegue se libertar quando você volta realmente de fato para o seu Senhor. Enquanto nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, nós estamos aprisionados a Satanás. Nós estamos acorrentados e achamos que não mais. E ele faz uma influência tão grande sobre a nossa vida, ao ponto de destruí-la por inteiro. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, como diz a palavra, ele abundou no pecado, superabundou a graça. Ele, como Senhor nosso, ele não somente restaura todas as coisas, mas ele faz nova todas as coisas. Ele faz muito mais além. Quando o filho pródigo retorna à casa, o pai não fala assim, pega as roupas limpas lá, que estava no guarda-roupa dele, não, assim, traz novas vestes, calçado e número. O Senhor não só nos restaura, mas ele faz nova todas as coisas da nossa vida. E então é por isso que nós precisamos assumir essa escravidão na nossa vida. Se nós realmente quisermos ser livres, precisamos ser escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade é: devemos nos despojar do que é mal em nós. A primeira coisa é a renúncia. Jesus Cristo diz, aquele que não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, ele não é digno de mim. Não tem como nós nos consagrarmos à Santíssima Virgem se nós não renunciarmos às nossas vontades. Se nós não entendermos que nós precisamos agora abrir mão daquilo que não é coerente com a nossa consagração. Me diz, como você está aqui querendo ser consagrado a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, mas você continua desobediente àquilo que o Evangelho ensina? Ah, mas é porque eu não concordo com tal coisa. Meu filho, lá no Evangelho, toda vez que Jesus ensinava algo, não existe uma perguntinha no final, você concorda? Não tem. E mostra um versículo que está escrito assim, e aí, vocês concordam com isso? Em algum momento Jesus falou assim, ó gente, nós estamos fazendo uma assembleia aqui, vamos fazer uma reunião aqui agora. Vamos voltar lá no monte, vamos conversar de novo, nós vamos marcar uma reunião. Então, vocês lembram que eu falei das bem-aventuranças, né? Tem alguma coisa que vocês não acham certo que nós temos que mudar? Em momento Jesus perguntou isso. Jesus, quando eles chegaram para Jesus e falaram assim, mas suas palavras são tão duras. Gostou, não? Bom, você chega a casa, está aberto, pode ir embora, não estou deixando a fechada não. E aí Jesus virou o papel, tem que ir com isso também. Quer ir embora com isso? Se nós queremos ser santos, se nós queremos assumir verdadeiramente essa consagração, nós precisamos entender que nós precisamos renunciar às nossas vontades. E muitas das vezes nossas vontades elas são contrárias à vontade de Jesus. Não queira achar que suas vontades elas estão muitas vezes
carne, que espinho é esse? A nossa inclinação para o pecado. Nós temos uma inclinação para o pecado. E nós só vamos conseguir alcançar a santidade e nos consagrar verdadeiramente a Jesus quando primeiramente nós começarmos a reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria e o nada que nós somos. E entender que nós precisamos renunciar para poder alcançar verdadeiramente a liberdade. Junto com essa renúncia, nós precisamos morrer para nós. Jesus disse: se o grão cai na terra e ele não morre, ele ficará só, ele não vai gerar fruto. Aquele que não perde a sua vida por causa de mim, irá perder. Aquele que quer ganhar a sua vida aqui na terra, irá perder. Nós que queremos buscar fazer a nossa vontade e não assumir a cruz de Cristo em nossa vida, nós encontraremos uma surpresinha muito desagradável no final dela. Jesus diz: passai a porta estreita, o caminho estreito, é árduo, é difícil, mas nós achamos que é o contrário. Nós achamos que ele é largo, ele é bem grandão assim. E nós também nem precisamos andar nesse caminho. E nós vamos ir de Uber. Nós vamos de Uber por esse caminho. E aí vai ter um tanto de garçom com umas bandeiras servindo. Hoje eu quero uma picanha, hoje eu quero isso e aquilo. Nossa Senhora diz, na oração da Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. Jesus também nos diz: coragem, eu venci o mundo. No mundo há de haver aflições, coragem, eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer? Vai ser difícil. Meu filho, minha filha, vai ser difícil. Porque o diabo ele vai estar a todo instante querendo fazer o quê? Fazer que nós perdemos a vida eterna. Ele quer nos conduzir ao caminho largo. Ele quer te convencer que a cruz de Cristo é a maldição. Ele quer te convencer que não existe isso de renunciar a si mesmo e assumir a cruz de Jesus. Ele quer te convencer que a vida errada que você está levando está certa. Ele quer te convencer que nós temos que viver nesse mundo relativizado. Nesse mundo onde agora o errado é o certo. Nesse mundo onde não existe mais Deus e cada um é o Deus da sua vida. Neste mundo onde as pessoas agora elas ditam as regras. Não. O povo lá conheceu Deus no meio de Moisés. O que Deus fez? Ela entregou a tábua da lei e falou assim: aqui está os mandamentos. E vocês têm que seguir isso aqui. Deus ensinou. Aí vamos lá. Existe família? Não existe? Família faz parte do projeto de Deus, sacramento. E Jesus foi aí e levou como sacramento. Mas não. A família faz parte da sociedade. Nós decidimos agora como a família é. Você não decide nada. Vocês podem querer inventar regra, podem falar que é isso e aquilo, mas não é. A família é aquilo que Deus instituiu e pronto, acabou, é imutável. A lei de Deus é imutável. Tanto que quando Jesus veio, ele falou assim: eu não vim para abolir a lei. Eu vim mostrar a vocês como é que é a lei. Vocês não estão sabendo como é que é. E está precisando voltar de novo, né? Mas se voltar de novo, acabou, viu? Não vai ter a terceira vida, não. Voltou, acabou. Mas está parecendo que precisa voltar e nos explicar de novo. Peraí, vamos pegar lá de novo? Os 10 mandamentos, precisando explicar os 6 de novo. Então, se Jesus vai ter que botar numa sala, botar o quadro lá, e a gente ter aula. Então, Jesus está nos mostrando o verdadeiro caminho. Precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Precisamos morrer para nós, porque, como diz na oração de São Francisco, é morrer e vive para a vida eterna. Se eu e você quisermos viver
ressurgir em Cristo, na vida eterna, precisamos morrer para este mundo. E o que é morrer para este mundo? Aí a pessoa diz, meu Deus do céu, e agora? Morrer para este mundo é morrer para o pecado, meu amado irmão. Morrer para este mundo é morrer para tudo aquilo que Satanás instruiu dentro do povo, que Satanás fica ensinando de forma errada. Então nós precisamos morrer para este mundo. Jesus disse, estáis no mundo, mas não sois do mundo. Nós não entendemos isso, mas não, ao contrário. Né? Nós entendemos o seguinte, nós estamos aqui, nós é daqui. Nós vamos viver aqui eternamente. Um apego. Nós temos um apego tão grande a este mundo, que eu acho que se Jesus aparecesse aqui agora, fosse assim, gente, ó, eu estou gostando de vocês estão aqui fazendo essa consagração, e eu decidi já voltar e levar todo mundo comigo, quem quer vir? Acho que eu falei, não, Jesus, calma aí, né? Eu falei, não, Jesus, olha a minha idade. Já? Oi, não, estou muito cedo. Mas cedo para quê? Cedo por quê? Né? Nós estamos todos prontinhos aqui, todo confessor, todo está confessado aqui, pronto. Jesus, nós vamos todos para o céu aqui agora. Não. Eu não casei ainda. Não formei na faculdade ainda. Meu amado irmão, você percebe como nós estamos aprisionados neste mundo. Essa é a escravidão que eu estava falando no início. Não estamos livres. Nós estamos condicionados a este mundo. Um apego tão grande a tudo aquilo que está aqui, que passa. São Paulo diz, buscar as coisas do alto. Mas não. Buscar as coisas de baixo. Quanto mais baixo, nós vamos buscar. Peraí, tem que acabar um pouquinho para nós buscar, que ainda está pouco. E é assim que a gente está vivendo. Nós precisamos mudar esse nosso pensamento. Nós precisamos assumir essa verdade. Nós precisamos entender que a Virgem Santíssima quer nos levar para mais perto de Jesus, mais próximo e ser cada dia mais dele. E aí vem a terceira coisa desse desapego a nós mesmos, dessa terceira verdade, que é escolher sempre a devoção à Virgem Maria. É a maior devoção que nós podemos ter. Não estou falando do Santíssimo Sacramento, que é a maior. Estou falando de devoções ao Santo. Santíssima Virgem. São Francisco não é maior que nosso irmão. Nós amamos fregar o mais fregar o não é maior que São Padre Pio não é maior que ele. E muitas vezes nós nos apegamos tanto ao nosso santo de devoção, não esquecemos da Virgem Maria. Ah, não, mas é porque eu amo tanto Santa Teresa e Santa Teresinha, e aí Santa Teresinha e eu, nossa amiga, e não sei o que, tá bom, mas não, a Virgem Maria é sua mãe. A Virgem Maria é sua mãe. E São Luís Maria de Montfort diz que é a devoção mais segura e perfeita que nos leva até Jesus. Então, nós precisamos assumir. Vocês que estão se consagrando agora pela primeira vez, glória a Deus. Assuma ela verdadeiramente na sua vida. Você que está renovando, renova fielmente e permaneça renovando todos os anos. Todos os anos nós precisamos fazer essa renovação, fazer esses encontros, fazer os exercícios espirituais, participar da celebração. Então, assuma verdadeiramente se você deseja o céu. A quarta verdade: necessidade de Maria como medianeira. Vem aquele pensamento protestante. Se eu posso pedir para Jesus, para que eu vou pedir para Nossa Senhora? Para que eu vou terceirizar o serviço? Não é? Para que não terceirizar o serviço? Os irmãos não precisam falar disso. Reservistas que
terceirizando o negócio. Primeiro, Jesus veio por meio de quem? De Maria. Se não fosse para precisar de Maria, se Maria não tivesse um papel importante, Jesus não teria vindo com Maria. Jesus já tinha descido na carruagem de fogo, lá com os cavalos de fogo. Ou Jesus tinha descido na nuvem, ou Jesus tinha pulado e tinha tipo lá no mar, aí nós íamos um grande tsunami e Jesus depois andando sobre as águas e chegando na praia. Né? Não foi assim, não foi. Jesus veio por meio da Virgem Maria. E se Jesus veio por meio da Virgem Maria, é por meio da Virgem Maria que Ele quer que nós vamos até Ele. Como eu ia dizer no início, vocês não sabem o caminho, vocês não querem como. Sabe aquele povo teimoso? Mas não, vou deixar para você chegar. Aí, bem uma hora depois, está no almoço. Você veio me buscar aqui, não está achando o caminho, não? Nós somos desse jeito. Aí nós estamos lá confessando com o padrão, está difícil, não consegui rezar, não estou conseguindo ser fiel, não estou conseguindo participar direito, não estou conseguindo servir na igreja, está difícil. O padre tinha perguntado se é devoto da Virgem Maria. Ele resolveu os problemas tudo. Eu já rezando o rosário, não estou. Pronto, já descobriu o problema seu. Fácil diagnosticar o problema. Está aqui, ó. Já diagnostiquei sua doença, toma aqui um remédio, ó. Vamos gozar, vai rezar. Se quisermos ser fiéis a Jesus e até Jesus, tem que ser por meio da Virgem Maria. Jesus quer que nós vamos até Ele por meio da Virgem Maria. Segunda coisa que comprova isso. Quando Jesus estava no altar da cruz, hoje em dia Jesus estava lá morrendo no altar da cruz lá. Essa é uma versão muito bonita. Porque Jesus não estava bonito de jeito não. Jesus estava todo ensanguentado, olhava para o rosto dele, nem reconhecia ele, a palavra diz. Nem parecia um olhava para ele, Maria, o que é aquilo? Né? Não pode mostrar na imagem, porque poderia causar muita impressão nas pessoas. Mas lá veio Jesus estava cortado, uma visão mostrando que fala, via as vísceras de Jesus para fora, via as vísceras, dentro da barriga de Jesus para fora. Né? Jesus estava mais inclinado. Jesus já não chegava com o olho, porque o Espírito tinha atravessado o olho de Jesus. Eu penso como é que Jesus estava no altar da cruz. E aí Jesus ainda estava pensando em nós ainda. Jesus estava pensando na dor dele, que ele estava sentindo na cruz. Jesus estava pensando em mim, você, e falou assim, João, vem cá, João. Preciso passar um recado importante para você. João olha para lá, está vendo minha mãe aí? É sua mãe também. Mas está vendo João aí? Pois é, seu filho. Então, no alto da cruz, Jesus falou: eis aí a tua mãe. Se você quiser vir a mim, você vai ter que passar por ela primeiro. Não adianta você querer vir até mim se não passar por minha mãe, não. Entenda, Jesus é rei. Hoje não existe tanto rei no mundo, né? Quase não tem. Mas vai lá, tem que entrar. Você fala assim: não, eu não quero visitar o rei, deixa eu entrar aqui. Vê se a porta está aberta. Não vai estar. Para você entrar no palácio, tem que passar por alguém. Para nós chegarmos até o rei, nós vamos passar por alguém. Só não alguém qualquer. É a rainha. Nós vamos passar pela Virgem Maria. Se nós quisermos falar com o rei, se nós quisermos ir ao encontro do rei, nós temos que passar primeiro com a rainha. Ah, mas então, o que acontece lá com nossos irmãos protestantes? Como é que eles conseguem? Então, eles não conseguem. Você está no YouTube, eles vão ficar nervosos, vai me xingar, você vai ver. Não consegue. Você sabe o que acontece? Existe uma palavrinha, que ela nasce no coração chegar de Jesus, misericórdia. É por misericórdia. Aquilo que acontece no culto deles é por misericórdia de Deus. Porque Deus compadece. Mas nós temos que entender que se nós queremos ir até ela, ou até Jesus, é por ela. E São Luís diz que existem três degraus para nós chegar a Deus Pai. O primeiro degrau é a Virgem Maria. O segundo é Jesus Cristo, que é o verdadeiro mediador. Aquele que é o mediador entre nós e o Pai, que nos liga ao Pai, a Deus Pai. É Jesus Cristo.
Mas para nós chegar ali, Jesus tem que passar por ela. Então entenda, não queira ir até Jesus passar por ela. Porque você não vai chegar. Fica achando que você vai chegar, você não vai chegar. Quarta verdade. Eu vou fazer a quarta aqui agora. Não, antes de ir para a quinta. As bodas de Cana. Eu vou deixar de falar isso. Todo mundo sabe, estava Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos na boda de Cana. Por que não foi falar com Jesus? Foi Jesus acabou o vinho. Foi falar com quem? Nossa Senhora. Mas por que não foi direto? Porque eles sabiam que tem que primeiro passar pelo mundo para chegar pelo filho. E nós, da mesma forma, a gente está lá todo dia no Santíssimo. Jesus, meu milagre, Jesus, meu milagre, Jesus, meu milagre, Jesus, meu milagre. Mas pega o Virgem Maria para você ver isso, não? Na hora acontece. É porque Jesus é pirraçando? Não, não sei que é pirraçando. Jesus está ensinando um treino, você está pirraçando. Jesus está ensinando por meio da minha mão. É por meio dela. Então acontece porque a Virgem Maria sabe como chegar ao coração de Jesus. A Virgem Maria sabe como apresentar a Jesus as nossas necessidades. Ei, eu e você, nós não sabemos apresentar a Jesus a nossa necessidade. A gente chega lá, Jesus, meu milagre. Mas se Jesus não fosse misericordioso, ele falava assim: você está aqui falando do seu milagre, mas você não tem fé. Você está pedindo desconfiando. Você está pedindo, mas você não está acreditando. Para que você está me pedindo alguma coisa? Se você não acredita que eu vou fazer, você só está pedindo a boca para fora. Mas se nós vamos até a Virgem Maria, ela vê que nós estamos sem fé, mas ela segura na nossa mão, porque ela é a mãe da fé. É ela que deu sim. Então ela ajuda a nós termos fé a Jesus. Ela purifica as más intenções do nosso coração. E ela nos leva os nossos pedidos até Jesus. É por isso que acontece o milagre da boda de Cana. Jesus fala assim: mas não chegou minha hora. Mas, meu filho, escuta sua mãe. Sua mãe. Escuta, ele escuta, meu Deus. Ele escuta. Porque Jesus sabe que a mãe dele nunca pediria nada a ele se não fosse de sua vontade. Nenhuma graça acontece na nossa vida sem se não for da vontade de Deus. E a Virgem Maria sabe, então ela nos conduz a isso, ela nos prepara. Aqueles que são devotos da Santíssima Virgem, ela prepara para que o milagre aconteça. Porque primeiro, Jesus ele vai realizar um milagre na nossa vida se não for para esse milagre gerar frutos. Entenda uma coisa, não adianta nada você falar assim: eu vou pedir Jesus para me curar. Mas peraí, a palavra diz que os sinais acompanhavam Jesus, que eram aqueles milagres, e as pessoas se convertiam, as pessoas criam nele, as pessoas mudavam de vida. Vá, a tua fé te salvou, que Jesus falava, não foi? Vá, a tua fé te salvou. Então, Jesus realizava os milagres para que as pessoas criassem fé nele e mudassem de vida. E Jesus sai embora triste lá de Nazaré. O profeta não conhecia o seu pai. Jesus estava lá e o povo não estava nem para Jesus. Não é filho de José, filho do carpinteiro. O que ele vai fazer? Então, a Virgem Maria, ela nos prepara. Ela preparou tudo aquilo para que a graça acontecesse. A quinta verdade: Maria conserva em nós as graças derramadas por Jesus. Nós temos que entender que nós temos, como disse o homem da cruz, enfrentamos três lutas. Nós enfrentamos a luta contra nós mesmos, contra a carne, contra nós mesmos, contra o mundo
derramou todo mundo. Nós fazemos a mesma coisa. Jesus derrama a graça sobre nós, Jesus está lá, despedindo assim, cachoeira de graça. Nós estamos fazendo o quê? Jogando fora, desperdiçando, fazendo igual o filho pródigo, dá a minha parte dele assim, vou gastar, vou porrada toda. Nós fazemos desse jeito. E então, nós precisamos de Maria para ela nos conservar em nós essa graça, esse dom de Deus que é derramado em nós. Primeiro, vencer nós mesmos, porque nós somos fracos. Como eu ia dizendo, olha a história de todos os santos. Não existe nenhum que não era devoto da Virgem Maria. Não existe nenhum, pode pesquisar. Pode pesquisar. Todos eram marianos. São Paulo rezava 5 rosários por dia. 5 rosários por dia. E não reza nem texto. É pior ainda. São Padre Pio rezando assim. Se você rezar assim, não. Se você quiser, pode, mas você um só. É o Nossa Senhora de Crete. Um só. Para que nós sejamos conservados nas nossas más inclinações, nas nossas fraquezas, para que a graça que Deus derrama sobre nós não seja desperdiçada. São Luís Gonzaga, aos 9 anos, ele consagra a sua virgindade à Virgem Maria. E então ele morre santo e preservado da sua virgindade. Por quê? Porque ele consagrou a Virgem Maria. Ele entregou a ela. Então, a Virgem Maria nos auxilia a superar as nossas limitações. Você está com alguma dificuldade? Você está, como diz, naquele pecado de estimação? Parece que já colocou a coleirinha dele, deu nome para ele, parceiro, de mão dada com ele. A rua está difícil de libertar dele, de sair fora dele. Entrega a Virgem Maria. Entrega a Virgem Maria, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Existe uma oração que fala assim: não existe ninguém que a voz recorreu e não foi atendido. Pode ter certeza, você não vai ser o primeiro, não. E também nunca vai existir esse primeiro, não. Não existe aquele que recorreu à Virgem Maria e não foi atendido. Então, se você está com alguma dificuldade, entrega a Virgem Maria. Segunda coisa, porque o demônio é um ladrão. Jesus Cristo vai derramar na graça, não sei, tem que fazer o quê? Vou voltar agora. Jesus disse, né? Sou um pastor, e as ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que passar por minha porta, por outro lugar, por pular a janela, pular a cerca, fazer o que quiser, ele não é pastor. Porque ele vem para matar, roubar, destruir. Então, a Virgem Maria nos protege, porque o que diz na palavra? O que diz em Gênesis? Maria pisou na cabeça da serpente. O inimigo, ele não é mais forte que a Virgem Maria, mas ele é derrotado, entendeu? Ele é um derrotado. Ele já está derrotado. Só que se nós sair da companhia de Nossa Senhora, de Jesus, dos anjos, dos santos, né, pensar em mandar para o lado dele, nós vamos tornar o quê? Também um derrotado. E nós vamos desperdiçar todas as graças que Deus derrama sobre nós. Então, para que essas graças sejam conservadas e não sejam roubadas por Satanás, nós precisamos nos entregar à Virgem Maria, porque ela pisa a cabeça da serpente. E a última coisa é, ela nos conserva da corrupção do mundo. Ela nos protege de nos entregarmos a essas mentiras que são espalhadas no mundo. Ela nos impede de nos entregar a essas falsas doutrinas, que, como diz São Tomás de Aquino na reflexão do Filho Pródigo, as lavagens dos porcos. Sabe quando o Filho Pródigo está passando fome e fala assim, que ele deseja comer a lavagem do porco lá? O porco é tão pouco para comer, ele está passando fome. São Tomás de Aquino diz, aquilo ali era a lavagem
com Santo Agostinho. Aquilo lá é a doutrina, a lavagem dos povos, a doutrina do demônio. Quando nós estamos afastados da graça de Deus, do demônio na graça, nós afastamos dela, nós deixamos que o inimigo curva. Então nossa alma ela fica sedenta, nossa alma ela fica faminta. E então nós começamos a desejar a lavagem dos povos, nós começamos a desejar a doutrina do demônio, do mundo. Ah, mas eu não desejo a doutrina do demônio, não. Tenho certeza. Tenho certeza. Muitas pessoas são a favor de tantas coisas. Tantas coisas. Espero que ninguém aqui seja. Ninguém aqui esteja libertado disso. Mas tem tantas outras pessoas dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que é a favor do aborto. Tem pessoas dentro da igreja que é a favor de ideologia de gênero. Tem pessoas dentro da igreja que é a favor de tantas outras coisas. Porque elas estão vivendo das doutrinas do mundo. Aquelas pessoas que falam assim, mas eu não concordo com isso que o Papa está falando. Mas eu não concordo com isso que a igreja está falando. Como eu disse, não roda pelar, não está escrito, você concorda não. E tantas pessoas carregam esse sentimento. Existe um documento lá dizendo, né? A gente teve uma polêmica esses dias sobre comunhão. A gente lá está dizendo que o fiel tem o direito de receber como ele quiser. Um pouco de preferência ajoelhado. Entenda? De preferência. De preferência. Mas se não, pode até comungar, né? Não fazer o que não podemos negar. Mas a gente vive. Então essas são as coisas que vão entrando, que não pertencem a Deus. Tem um exorcismo, você pode ver na internet. O padre fala que no exorcismo, né, o demônio, ele fala que uma das coisas que ele colocou dentro da igreja foi a comunhão fora da boca. Depois vocês vão ver, não mentira. Se tiver mentira, vai só falar, né? Mas eu acho que não é mentira. Mas pode pesquisar. Uma das coisas que ele implementou. A gente não vê, a gente não percebe. A gente vai aceitando tantas coisas assim, meu Deus do céu, mas como? A gente entenda, a igreja ela é santa, mas é o corpo místico de Cristo. Nós fiéis somos pecadores. O homem é falho, o homem é. Mas só que nós precisamos lembrar uma coisa, né? Que hoje Jesus, Pedro das pedras, sobre as pedras ficarem na igreja, e as portas do inferno não prevaleceram. Por mais que os homens errem, não irá prevalecer. Não irá. Então eu e você, nós precisamos entregar a Virgem Maria para fugirmos da corrupção do mundo, para fugirmos dessas falsas ideologias, dessas falsas teologias que são implementadas. Nós vemos uma teologia da prosperidade. Não existe. Não existe isso com Jesus. Nós vemos uma teologia da libertação. Não existe isso. Não existe teologia da libertação. Não pertence à igreja católica. Alguns aí propagam, mas não existe. Vê se algum devoto consagrado à Virgem Maria com cadeirinha, reza o rosário todo dia, você passa por alguma dessas coisas. São devotos fielmente de Deus. Vivem fielmente a doutrina da Igreja Católica. Então, para que eu e você caminhamos retamente no caminho de Cristo, não deixamos ser corrompidos pelas ideologias deste mundo, pela ideologia dos homens, nós precisamos sermos da Virgem Santíssima. Nós precisamos ser consagrados a ela. Porque é o caminho mais seguro para se chegar a Jesus Cristo. É o caminho mais seguro para que nós alcançamos a santidade. Porque ela foi a primeira a qual Jesus modelou. Deus fez fosse fogo da santidade. Deus juntou todas as águas e chamou de mar, juntou todas as graças e chamou de Maria.
Quando o anjo aparece à Virgem Santíssima, ele se curva e fala: ave plena da graça. A palavra cheia é errada, porque ó, você vê minha garrafa, você não pode ver, ela está aqui. Está vendo aqui, ó? Minha garrafa está aqui, ó. Ela está cheia, não está? Ela está mais da metade, não é? Aqui, ó. Está cheia. A Virgem Maria, ela não estava aqui cheia da graça de Deus, ou aqui cheia da graça de Deus. Ela era plena, ela chegava a transbordar. Um ser angelical, puro, está lá, olha, junto com Jesus, junto com Deus lá no céu, e se curva diante da Santíssima Virgem e salva ela. Ave, plena da graça. Então nós precisamos entender que essas verdades da devoção da Santíssima Virgem Maria é o caminho seguro que vamos chegar até Jesus. É o caminho seguro a qual nós de fato vamos chegar à santidade. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Não tem dúvida. Alguém? O que é o lanche ali hoje? Obrigado. Brincadeira. Ficou tudo esclarecido. Tudo esclarecido? Você não tem dúvida? Nada, certeza? Não tem nada. Olha, olha. Agora está bem difícil. Certeza? Olha, olha. Aí eu vou perguntar. Explica, por favor, sobre o rosário. Rezar 3 e 4. Qual a diferença? Bom, o quarto, né, que na verdade é o terceiro, que é o luminoso, ele foi instituído por São João Paulo II. E na encíclica que ele instituiu, ele diz que é facultativo. É o quê? Hã? É o segundo, o terceiro é doloroso. Ele colocou como facultativo. Por quê? O que era antigamente? As pessoas recitavam 150 salmos. Só que existia aqueles que eram analfabetos, que eles não sabiam ler. Por exemplo, como é que eles recitavam os 150 salmos? Então, eles rezavam as 150 Ave Marias. Aí, depois, Nossa Senhora aparece passando do início e fala assim: o negócio está cheio de herege aí, e você só vai vencer esses hereges através do rosário. Então, ela ensina para ele a rezar o rosário, depois os mistérios. Então, o rosário são os 3 mistérios: o gozoso, o doloroso e o glorioso. Se você rezar os 3, você está rezando o rosário todos os dias, está completo. Se você quiser rezar a mais, aí você pode instituir, colocar lá como São João Paulo II instituiu o segundo, que é o luminoso. Entendeu? Então, se você rezar 3, não vai estar faltando. E se você rezar o 4, você não está sendo herético, você está sendo devoto do mesmo jeito. Mais alguma dúvida? Eu tinha dúvida só em questão da palavra assim, escravo, mas aí você explicou, eu entendi a diferença do servo e escravo. Escravo faz aquilo que Deus quer. Eu até lembrei da passagem de Ana, que ela pede para Deus reconhecer a escrava dele. Aí ficou bem explicado a dúvida que eu tinha nessa. Mais alguma dúvida? Só confirmando o que ele está falando, a própria Virgem Maria falou: eis aqui a escrava do Senhor. Faça serviço segundo a sua vontade. Exato. Então é uma escravidão livre, porque se nós estamos entregando a Ele a nossa vontade. Faça o que você quiser do mundo. Não é Ele que chegou assim: agora eu vou fazer o que eu quero sobre isso. Ao contrário, nós entregamos a Ele. Mais alguma dúvida? Certeza? Fala só um pouquinho sobre essa questão das 3 aí, porque a vontade humana, a vontade do mundo, a vontade que seria da carne, da própria pessoa, a vontade própria, a vontade do mundo e de Satanás. Um dia eu vi uma pregação de Frei Gils que ele já deixou bem assim, mas acho que é sempre bom falar um pouquinho, porque às vezes a gente fica meio na dúvida: será que eu estou falando é minha vontade, ou é uma dessas outras duas, ou é a vontade realmente de Deus? Deus fala lá em Gênesis, né? Eva vai lá e entrou no mundo da consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Né?
A da carne, aquele que nós buscamos o prazer. Né? E a moral católica ela sempre diz que nem sempre quando gera prazer em nós quer dizer que é lícito. Né? No começo, a igreja ensina que, deixado por Jesus Cristo, que o relacionamento fora do casamento, ele é pecado. O relacionamento é pecado? Não. Ele fora do casamento é pecado. Então por quê? Porque nós buscamos um prazer fora daquilo que é o sacramento. Então é uma busca do prazer. A concupiscência dos olhos daquilo, aquele de desejar, de obter, de assim, eu tenho um carro, o carro está funcionando bem, isso certo, mas aí eu quero ter outro. Tem necessidade de eu ter outro. Aí eu tenho um tênis, então, dois, né? Um fica sujo, né? E tem que lavar e tem que ter outro, né? Eu tenho 2 tênis, mas não estou satisfeito, eu quero ter 10 tênis, eu sou sem papel. E existe uma frase, não sei se é de algum santo, que fala assim: aquilo que te sobra é o que falta no pobre. Então, essa é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos, é o prazer de obter. Né? E a soberba da vida é quando nós deixamos ser tomados pelo Espírito Santo. Porque como é que entrou o pecado no mundo? Pela soberba direta, querer ser com Deus. Né? Então, essa é a definição dos 3. Como é que nós vencemos? Pobreza, castidade e obediência. Jejum, modo e oração. Então, nós vencemos esses 3. Pobreza, castidade e obediência, jejum, esmola e oração. Mais uma pergunta? Nenhuma? Estivemos reunidos